Bom, hoje vamos falar da Roma Antiga, né? Vejam aí ao fundo o famoso Coliseu de Roma, né? Construído bem no início do Império Romano, lá com o imperador Vespasiano, né? Em 72 d.C. Atribui-se, né? Muito bem. O povoamento inicial. A Península Itálica assume uma posição privilegiada, localizada ao centro do Mediterrâneo, tendo o Mar Adriático a leste e o Mar Tirreno a oeste. Por volta do segundo milênio a.C., vários povos começaram a habitar o centro da península, como sabinos, latinos, etc. Os etruscos ocuparam ao norte. Olha que interessante. Vejam aí a representação da pré-Itália, né? Que é a Península Itálica, né? Ao norte ocuparam os gauleses ou galeses. Ao centro, na região que conhecemos como Lácio, ocuparam os etruscos e latinos. E ao sul, os gregos, né? Região também conhecida como Magna Grécia. Olha que interessante. A origem de Roma. Bom, basicamente existem duas versões, uma mitológica e outra histórica. Vamos falar primeiro, claro, né, da origem mitológica. Existe uma lenda na qual Roma foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, que após serem salvos do rio Tibre por uma loba, teriam iniciado a construção da cidade. Os irmãos se desentenderam e Rômulo mata Remo, e tornou-se o primeiro rei de Roma. Olha que interessante a origem mitológica, né? Talvez a mais conhecida, né? Agora veremos a origem histórica, né? A origem mais científica, né? As origens de Roma estão associadas à construção de um agrupamento de aldeias latinas ao longo do rio Tibre nos séculos 7 e 6 a.C., sob influência etrusca. Olha que interessante também, né? A origem histórica. A partir dessa época, inicia-se o processo de formação da monarquia. Muito bem. Períodos da história romana. A divisão da história política de Roma está dividida em três. Vejamos aqui. Em monarquia, de mais ou menos 753 a 509 a.C. 753 seria o ano de fundação de Roma, né? República de 509 a 27 a.C. e Império de 27 a.C. a 476 d.C. Muito bem. Vamos falar agora, né, claro, primeiro da monarquia. Existem poucos documentos desse período. O que vale ressaltar é a dominação etrusca, a influência grega e a sociedade dividida em classes sociais. A sociedade romana do período era dividida em patrícios, grandes proprietários de terras, aristocratas privilegiados e detentores dos direitos políticos, plebeus, comerciantes, artesãos e camponeses, que eram livres, mas sem direitos políticos, clientes, plebeus que viviam de favores de um patrício e em troca prestavam serviços a ele, e os escravos, esses prisioneiros de guerra. Olha que interessante. Estimulados pelo crescente poder, os patrícios, por via do Senado, destrona o último rex etrusco chamado Tarquínio ou Soberbo, né? E estabeleceram um governo oligárquico controlados por eles a partir de 509 a.C. Muito bem. Agora veremos a pirâmide social romana, né? Um resumo do que acabamos de ver. Vejam aí, né, de cima para baixo, no topo estavam os patrícios, abaixo desses os plebeus, abaixo desses clientes e na base os escravos. Muito bem. Agora vamos falar da república, né? Bom, antes de falar dela, vamos saber, né, o que ela significa. Do latim, res significa coisa e pública, também do latim, significa pública. Significa, então, coisa pública. Bom,
Mas a sua origem de fato, né, não é romana, é grega, né? Foi uma ideia lá de um grande filósofo grego, né, chamado Platão, né? Hoje atribui-se, né, a sua principal obra como A República, né? Olha que interessante isso aqui. Então, né, era uma forma de governo alternativa, né, que os romanos absorveram, né, e por fim, né, botaram em prática. Vejamos agora como foi a era republicana da Roma Antiga. Bom, após o fim do domínio etrusco, Roma aprimorou suas instituições políticas. O Senado, controlado pelos patrícios, tornou-se o órgão público supremo da cidade, local onde eram elegidos 2 cônsules, que cuidavam do poder executivo. Os magistrados comandavam o exército, julgavam os crimes, vigiavam os costumes políticos, convocavam o Senado, cobravam impostos, etc. Os plebeus empobrecidos e marginalizados revoltaram-se para exigir mais direitos. Os patrícios, receosos de perder mão de obra e soldados para o exército, cederam às pressões das camadas populares. Olha que interessante. Continuando, os plebeus que até então não detinham participação política, depois de lutas e revoltas, conseguiram obter alguns direitos políticos. Observem. O tribuno da plebe, de 494 a.C., os plebeus ganharam o direito de eleger um tribuno da plebe. O magistrado tinha o poder de anular as leis contrárias aos plebeus. Lei das 12 Tábuas, de 450 a.C., primeira compilação escrita das leis romanas que se tornam públicas. Embora favorecesse os patrícios, o fato de serem escritas fez com que ficassem mais claras. Com isso, foram evitadas as manipulações por parte dos patrícios. E a lei da Canoleia, né? De mais ou menos 445 a.C. Autorizava o casamento entre patrícios e plebeus, mas na prática somente os plebeus que enriqueciam casavam-se com patrícios. Olha que interessante essa lei, né? Bom, de fato, né, dá para notar que a aprovação dessa lei foi feita de uma forma bastante estratégica, né? Por quê? Porque com ela, né, os patrícios que estavam quebrados financeiramente, casando-se com plebeus enriquecidos, melhoravam as suas condições financeiras, né? Notem, né, que por trás de toda a lei existe um grande interesse, né? A humanidade sempre em busca de seus interesses. Egoístas como sempre, né? Essa é a verdade. Bom, agora vamos falar da expansão territorial, né? Roma iniciou um processo de expansão territorial, que começou com o controle da Península Itálica e acabou por conquistar toda a região mediterrânea. Depois de conquistar toda a Península Itálica até 260 a.C., Roma passou a entrar em conflito com a poderosa Cartago, uma cidade fundada pelos fenícios em 814 a.C. e detentora de um poderoso império comercial a oeste do Mediterrâneo. As guerras púnicas, que duraram de 264 a 146 a.C., ficaram conhecidas assim porque os romanos chamavam os cartagineses de Punici, ou seja, de origem fenícia. Olha que interessante isso aqui, né? Bom, ao todo, as guerras púnicas foram 3, né? Bom, durante a primeira e a segunda, surge o general cartaginês chamado Aníbal Barca, né? Mais conhecido como Aníbal, o Aniquilador. Merecido título, né? Pois ele realmente, né, aniquilou boa parte do exército romano. Marquem bem esse nome, né? Aníbal, o Aniquilador. Pesquisem sobre, né? Ele praticamente infernizou, né, lá o exército romano, né? O poderoso exército romano. Derrotada, Cartago foi destruída, sua população escravizada e Roma abriu caminho para as conquistas. A seguir, os romanos dominaram a Macedônia, a Grécia e parte da Ásia Menor. Depois conquistaram a Gália sob o comando do ditador Júlio César. Ocuparam o Egito e o norte da África. Em fins do século I a.C., o mar Mediterrâneo passou a ser o lago romano, né? Do latim Mare Nostrum,
e Roma tornou-se o maior império da antiguidade. E isso foi um grande fato, né? Muito bem. Agora veremos as consequências da expansão. As imensas conquistas trouxeram mudanças significativas. Imensas remessas de riquezas vindas de territórios conquistados fluíram para Roma, tornando-a o centro do mundo. Importantes contribuições culturais foram assimiladas pelos romanos, principalmente a grega. Surge um novo grupo social, os cavaleiros, formado por homens enriquecidos com a cobrança de impostos nas províncias e serviços prestados em Roma. Olha que interessante. Bom, uma grande curiosidade daquele tempo, né, é que para ingressar na cavalaria tinha que ter prestígio social e econômico, né? Porque as armas e os equipamentos eram bastante caros, né? Caríssimos. De fato, né, os cavaleiros complementavam a infantaria, né? E para quem não sabe, né, o que é infantaria, são soldados que combatem a pé. Então, né, percebe-se que não era qualquer um que podia ser um cavaleiro, né? O aumento do escravismo fez com que plebeus recém-chegados das guerras empobrecessem. Isso possibilitou o aumento do êxodo urbano. Já naquela época, né? As grandes cidades ficaram abarrotadas de plebeus, que não tinham muito o que fazer, gerando conflitos sociais, levando à marginalização de muitos plebeus. Olha que loucura, né? Agora veremos a crise republicana de fato, né? As guerras de conquistas aumentaram a importância dos generais romanos na política. Em fins do século II a.C., os irmãos Tibério e Caio Graco, esses representantes do tribuno da plebe, apresentam propostas de reforma agrária na intenção de superar a crise. Porém, os patrícios rejeitaram essas propostas. E tempos mais tarde, Tibério e Caio Graco, né, foram assassinados, né? Olha que loucura isso aqui. No final da República, as tensões aumentaram bastante. O Senado perde os poderes e os militares, por via de um magistrado chamado ditador, do latim dictator, passaram a liderar a política. Em 107 a.C., sobe ao poder um militar chamado Mário, um homem novo, né? Um homem novo eram plebeus enriquecidos, né? Elegeu-se cônsul e, para reforçar o exército, realizou medidas em favor da plebe, onde popularizou o exército. E a partir de então, os soldados passaram a ganhar soldos e lotes de terras no término do serviço militar. Né? Apaziguou um pouquinho, né, as tensões. Em meio a uma grave crise institucional, os generais se destacaram como porta-vozes das mudanças. O primeiro triunvirato, ou seja, 3 homens no poder, formou-se com Júlio César, Crasso e Pompeu. Nesse período, o Egito foi incorporado aos domínios romanos por causa da união de Júlio César e Cleópatra, que era, né, aquela grande rainha egípcia, né, lá da dinastia Ptolomaica, né, aquela dinastia grega do Egito, a última, né, no caso. Crasso morre, ocorre uma guerra civil e Pompeu foi vencido por Júlio César, que tornou-se ditador vitalício. Um grupo de senadores liderados por Bruto e Cássio, ou do latim Brutus e Cassius, acusaram o ditador Júlio César de querer derrubar a república e implantar um império. Júlio César foi assassinado em 44 a.C., vítima de uma conspiração. Bom, bem lá no fundo mesmo, né, Júlio César queria formar um império, né, e ser o imperador. Mas, né, tudo indica que ele queria o poder, né, concentrado, né, o poder só para si e não dividir, né, com o Senado, que era, né, o poder de fato, né, de Roma. Olha que interessante isso aqui, né? Curiosidades. Para saber mais. Júlio César foi um homem único.
um dos maiores comandantes militares da história da humanidade, né? O título de César, né, ou Caesar, por exemplo, foi adotado em sua homenagem pelos imperadores romanos e de outros grandes impérios futuros, né? Como o bizantino, o otomano, o russo, né, com a sua variação czar, o alemão Kaiser, né, etc, né? Júlio César também adotou um calendário, que ficaria conhecido como Juliano, adotado a partir de 46 a.C., onde o calendário dividia-se em 365 dias, né? Olha que incrível isso aqui. E ele durou, né, até a Idade Moderna, né? Até, né, o Papa Gregório, né, instituir, né, um outro calendário que ficou conhecido como Gregoriano, que seguimos até hoje. Olha que incrível isso aqui, né? Vejam aí a representação de Júlio César, né? Que viveu de 100 a 44 a.C., né? Grande homem. O segundo triunvirato foi formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido. O fim da República ocorreu após uma série de guerras civis e culminou com a vitória de Otávio Augusto sobre Lépido e Marco Antônio, em 31 a.C. Otávio Augusto centralizou o poder de todo o Império Romano. Em 27 a.C., recebeu do Senado o título de Augustus e transformou-se em divindade romana após sua morte. Olha que interessante. A ascensão de Otávio Augustus ao poder marcou o fim da República e o início do Império. Veremos agora as principais reformas de Otávio. Pax Romana, ou seja, pausa nas conquistas e delimitação de fronteiras. Parceria entre imperador e senado na administração pública, diferente do que pensava Júlio César, né? Que queria o poder concentrado para si e não dividir com o senado. Né? Otávio foi muito esperto, né? E não iria cometer o mesmo erro. Diminuição da corrupção no governo. E a volta dos cultos romanos. Olha que interessante. Vejam aí a representação de Otávio Augustus, né? Que viveu de 63 a.C. a 14 d.C., quando veio a falecer, né? Muito bem. O Império Romano, né? A época áurea dos romanos. Para facilitar o estudo, os historiadores costumam dividir o Império Romano em dois períodos. Vejamos aqui. Em Alto Império, de 27 a.C. a 235 d.C., e em Baixo Império, de 235 d.C. a 476 d.C. Muito bem. Vamos começar, claro, né, com o Alto Império. A partir de Otávio Augusto, houve um período de aproximadamente 2 séculos em meio de paz e prosperidade. O Alto Império começa em 27 a.C. e dura até 235 d.C., cujo apogeu se deu com a dinastia dos Antoninos, né? Que governaram de 96 a 192 d.C. Bom, o imperador Adriano, né, que governou de 117 a 138 d.C., era dessa dinastia, né? Adriano ficou conhecido na história por ter sido um grande administrador do Império Romano, né? Foi ele, né, que fez aquelas grandes muralhas, né, para impedir os bárbaros de atravessarem, né? Ele formou, né, praticamente alicerces para os próximos imperadores. Grande imperador Adriano, né? Após a morte de Otávio Augusto, outros imperadores assumiram o governo romano, tais como Tibério, de 14 a 37 d.C., Calígula, de 37 a 41 d.C., e Nero, de 54 a 68 d.C. Existiram outros, né? Mas basta se falar, né, principalmente desses três aí. Bom, agora eu vou fazer um breve resumo de como foi o governo de cada um deles, né? Começando por Tibério. Bom,
A administração de Tibério foi marcada pelo assentamento e poderio militar de Roma, né? Também durante o seu governo, Jesus foi crucificado em Jerusalém, na província romana da Judéia, em 27 ou 33 d.C. Por que há essa variação, né? Porque os historiadores ainda debatem muito, né, sobre o ano da morte de Jesus. A verdade, né, é que Jesus é o ícone da civilização ocidental. Sem mais, né? Dispenso comentários. Bom, agora vamos falar um pouquinho do governo de Calígula, né? Não tem muito o que falar. Calígula, né, o terceiro imperador de Roma, ficou conhecido na história pela sua excentricidade, né? Por causa, né, de suas festas, né, onde rolava bastante orgias e bebedeiras. Calígula também, né, era conhecido pela sua crueldade, né? Onde ele chegou até a matar a sua própria mãe Agripina, né? E por fim, Nero, né? O imperador Nero, né, teve um governo marcado pela tirania e extravagância, né? De fato, o seu governo foi bastante conturbado. Mesmo, né, ele tendo assessores de grande experiência, né? Como o prefeito pretoriano Brutus e o filósofo estoico Sêneca. O grande Sêneca, né? Um grande filósofo da época. Com pressões externas nas fronteiras, o governo civil desintegrou-se em 235 d.C. Muito bem. Bom, vejam aí a extensão máxima do Império Romano, né? Que abrangia praticamente toda a Europa, norte da África e a Ásia Menor. Observem, né, que o mar Mediterrâneo banhava de fato todo o Império, né? Por isso, né, que eles diziam Mare Nostrum, né? Lago Romano, né? Olha que audácia, né, falar isso. Mas, na verdade, né, o mar Mediterrâneo era todo dos romanos. Né? Isso foi um grande fato. Muito bem. Agora vamos falar do Baixo Império, né? Os generais romanos intensificaram sua participação na política, controlando o Estado e mantendo o Senado sob rígido controle. A partir desse momento, inicia-se a decadência gradual do Império Romano, como eu já havia falado, né? O Baixo Império inicia-se em 235 d.C., durando até 476 d.C., quando ocorre a desintegração do Império Romano do Ocidente. Muito bem. Bom, para começar, vamos falar da política do pão e circo, né? Para controlar boa parte da população, da qual vivia pelas ruas sem trabalho, as autoridades distribuíam alimentos e promoviam espetáculos públicos. Essa política foi adotada pelos governantes para diminuir as tensões sociais. O poeta latino Juvenal criticava o povo romano dessa época por não querer mais do que pão e circo, né? Do latim, panem et circenses. Olha que interessante isso aqui, né? Vejam aí a representação do famoso Coliseu de Roma, né? O Coliseu era palco de batalhas sangrentas e quem fazia o espetáculo eram os gladiadores. Bom, agora eu vou fazer uma comparação que pode parecer anacrônica, né? Ou seja, que não está de acordo com o tempo, né? O que acontecia no Coliseu hoje acontece nos estádios de futebol. Bom, eu particularmente gosto muito de futebol, né? Mas eu também gosto de história. E note isso aí, né? Alguns dizem também que a TV aberta é hoje um grande exemplo, né? Um exemplo explícito da política do pão e circo, né? Reflitam sobre isso aí, né? Vê se não é isso mesmo. Bom, agora vamos falar de religião, né? De caráter politeísta, a religião romana baseou-se na religião grega e era um dos fundamentos do Estado. No período imperial, passou-se a venerar a figura do imperador, que, depois de sua morte, ocupava lugar entre os deuses tradicionais. A isso denominamos apoteose. Olha que interessante. Veremos agora os principais deuses cultuados pelos romanos.
prestem bastante atenção, né? Vejam aí os deuses gregos, os deuses romanos e a descrição, né? Bom, como eu disse, né? A religião romana baseou-se na grega, né? Bom, agora prestem bastante atenção, né? Vai surgir uma seita que vai tornar-se religião e que vai desestruturar a religião romana, né? Uma religião monoteísta, a religião romana era politeísta, né? E que mudou praticamente toda a estrutura do império. Eu estou falando do cristianismo, né? Bom, independentemente de sua crença, né? Não podemos desprezar a figura de Jesus Cristo, né? Ou Jesus de Nazaré. Um personagem genial, né? Que falava através de parábolas, né? Ao povo que estava ao seu redor. Olha que interessante, né? Sua influência foi tão grande que mesmo depois de morto, abalou as estruturas do Império Romano, né? Através de seus seguidores, chamados de discípulos, ou seja, cristãos. Olha que interessante isso aqui. Bom, no Império de Augustus, nasceu na província romana da Judéia Jesus de Nazaré, fundador do cristianismo. Os cristãos eram monoteístas, ou seja, tinham crença em um único Deus, e, por isso, não aceitavam a religião romana e o culto aos imperadores. Numa sociedade marcada pela desigualdade, os cristãos pregavam a igualdade entre os homens. Numa sociedade militarista, como era a romana, propunham a paz. Logo, os imperadores romanos deram início à perseguição aos cristãos, principalmente nos governos de Nero e Diocleciano, né? Olha que interessante isso aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, dessa perseguição, né, por parte de Nero, né, que governou de 54 a 68 d.C., e Diocleciano, né, que governou de 284 a 305 d.C. Bom, começando por Nero, né? O imperador Nero foi um perseguidor implacável, né? Pedro e Paulo sentiram isso. Paulo, também conhecido como Saulo, foi degolado e Pedro crucificado de cabeça para baixo. Paulo é conhecido como o arquiteto da Igreja Cristã, né? E Pedro conhecido por ter sido o primeiro Papa da Igreja Católica, né? Ou não, para quem não acredita, né? E por isso ficou conhecido como São Pedro, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho de como foi a perseguição de Diocleciano, né? Bom, para o imperador Diocleciano, o cristianismo deveria ser erradicado, né? Por quê? Bom, porque para ele, os cristãos eram membros de uma seita perigosa, né? Diocleciano chegou até perseguir autoridades romanas, né? Que eram cristãos. Mas, com o passar dos anos, em 305, ele retirou as medidas repressivas. Ele notou de fato, né, que essas perseguições não levariam a nada, né? E de fato estava certo. Apesar das perseguições, o cristianismo desenvolveu-se cada vez mais, conquistando novos seguidores, principalmente entre os pobres. Com o tempo, as perseguições tornaram-se mais brandas. O imperador Constantino, que governou 306 a 336 d.C., liberou o culto em todo o Império Romano, graças ao Edito de Milão, criado em 313. Bom, Constantino se converteu ao cristianismo numa jogada política, né? Visando a simpatia dos bispos e dos cristãos, assim tendo a igreja cristã aliada ao império, né? Porém, Constantino não oficializou o cristianismo como religião oficial do império, né? Alguns dizem que ele continuou pagão, isso eu não sei. Mas o ato de fato vai ser feito por Teodósio, né? Em 391, o imperador Teodósio, que governou 379 a 395, adotou o cristianismo como religião oficial do império, assim proibindo os cultos pagãos. E nesse contexto, até o imperador Teodósio já tinha sido batizado como cristão em 380, né? Olha que incrível isso aqui. Assim, a organização do cristianismo ficou ligada à Igreja Católica Apostólica Romana, que lhe imprimiu uma estrutura administrativa semelhante à do Império. Olha que interessante.
Muito bem. Vejam aí a representação do Jesus Pantocrato, né? Pantocrato vem do grego, né? Que significa todo-poderoso. Olha que interessante, né? Observem, né, que essa imagem é bastante característica do cristianismo primitivo, né? E a representação, né, de um símbolo de um sarcófago de cerca de 350 d.C., presente em alguns cemitérios ainda hoje, né? A coroa de louros romana combina-se tanto com as duas primeiras letras da palavra Cristo, em grego, quanto com símbolos pagãos. Olha que interessante. Muito bem. Agora veremos a crise final do Império Romano, né? Os imperadores generais seguintes não conseguiram dominar todas as províncias. A luta pelo poder entre eles provocou um enorme desgaste no exército, o que inviabilizou a segurança nas fronteiras. A corrupção alastrou-se, consequência da falta de controle do Estado nos assuntos públicos. O setor produtivo entrou em colapso, motivado pela falta de escravos e pelo aumento dos impostos arrecadados para sustentar o exército. Com o resultado dessa situação, o Império viu-se à mercê dos povos bárbaros, esses povos que não conheciam a cultura romana, que invadiram muitas províncias romanas. Além disso, os romanos sofreram com as consequências de uma alta inflação. O Império Romano foi dividido por Teodósio em 395, Império Romano do Ocidente, com a sede em Roma, e Império Romano do Oriente, com a sede em Constantinopla. No entanto, Roma não resistiu aos sucessivos ataques bárbaros. Bom, é como diz acreditado, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? E foi o que de fato aconteceu. Em 476 d.C., o último imperador Rômulo Augusto foi deposto por Odoacro, rei dos Érulos, um dos povos germanos. Olha que interessante isso aqui. Bom, aqui de fato ocorreu o fim do Império Romano do Ocidente, né? Quando Odoacro afastou Rômulo Augusto e proclamou-se rei e não imperador, ali dá-se o fim do Império Romano do Ocidente, né? E o início do glorioso período medieval. Reconhecido, claro, né, a posteriori. O Império Romano do Oriente, que ficou conhecido como Império Bizantino, durou até 1453, quando os turcos otomanos conquistaram Constantinopla. Muito bem, então foi isso. Essa foi a aula de Roma Antiga, a civilização mais avançada da época. Muito obrigado, valeu e falou!